ver se vocês estão realmente me ouvindo. Muito boa tarde, minha gente. Como vocês estão? Começa agora mais um Pode Falar com o Val Stal. E hoje eu vim falar para vocês de algo como está aí no título, né? A chave, né? É uma chave, né? Para uma vida equilibrada. Isso se chama prioridades. Hoje eu vim falar um pouquinho aqui com vocês sobre prioridades. E eu vou falar sobre, é o que eu falo sempre para vocês, não é sobre verdades ou mentiras, certo ou errado. É assim a minha visão sobre as coisas. Então eu vim falar hoje para vocês um pouquinho sobre prioridades. Prioridades são coisas que a gente considera importante ou urgente. Essa é a real. Vou colocar aqui, ó, para mim ver quem tá falando comigo, quem não tá. Então, são coisas que a gente precisa gerenciar, que a gente acredita que seja importante ou urgente. Como eu faço isso agora, depois de um mês, e eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Pegar desse um mês, vamos supor que você tem muitas coisas para fazer. Desse um mês, a gente comece a listar coisas de um mês e a gente vai diminuindo por semanas. O que a gente vai fazendo? O que é muito importante, a gente vai listando, colocando na frente e depois a gente vai vendo o que é urgente. Então a gente tem que fazer uma lista e ver o que é mais urgente, o que é mais importante. O que a gente consegue deixar para mais tarde ou delegar para alguém fazer, a gente vai tirando da nossa lista. É assim que eu faço real. Mas antes eu vou contar uma história para vocês. Esse podcast foi uma coisa que eu já imaginava, eu já queria fazer, só que o meu tempo é muito... eu tenho muita coisa para fazer, como eu estou falando aqui. Eu tenho muita coisa para fazer, eu trabalho até às 4 e eu precisava fazer em 2 dias da semana um podcast, um ao vivo aqui para vocês. Por que o ao vivo? Isso já é eu gerenciando o meu tempo. Por quê? Como o meu tempo é muito curto, eu precisava fazer algo que eu não precisava se editar. Então, para que eu não precisasse editar, tinha que ser algo ao vivo. O que eu ia fazer ao vivo? Vlog, não tem como a gente fazer ao vivo. Então, eu pensei, vou fazer um podcast, eu falando do que eu penso, do que eu imagino, do que eu sonho, do que eu quero. E aí eu pensei comigo, vou fazer um podcast para eu conseguir postar no meu canal, porque para quem não sabe, a gente tem um canal de motorhome, né, que a gente tem um canal que é o Trips Fortune, que é um canal paralelo meu, pra gente postar tudo sobre as nossas viagens e tudo mais da nossa construção do motorhome. Eu criei esse canal, né, esse daqui que eu estou falando agora, que vos falo agora, pra eu fazer vlog e postar de tudo um pouco. Parei um pouquinho, fiz toda aquela mudança que vocês já sabem. E aí, o que eu fiz? Vamos voltar no gerenciar o tempo. Eu estava com muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para fazer, só que eu, como evangélica, que vocês sabem, eu sou evangélica e eu estava deixando um tempo que seria importante para mim, que é a minha espiritualidade, estava deixando de lado. Isso quer dizer que prioridades e coisas importantes e urgentes a gente deixa para trás, tá, gente? Então, só para lembrar vocês que isso é muito importante para minha vida, é o que gerencia minha vida e mesmo assim eu estava deixando de lado. Então, vamos falar sobre prioridades. Isso, para mim, é uma prioridade muito grande, que é a minha intimidade com Deus. O que eu tinha, o que eu tenho de tempo agora? Na verdade, eu não tenho tempo. O que eu fiz? Eu acordo todos os dias às 4h30 da manhã para trabalhar. Então, assim, é o meu tempo mesmo de tomar o café, me arrumar e sair. O que eu fiz? Como eu acordo 4h30, eu falei, eu preciso voltar, né, a ter esse tempo, né, que é um devocional pela manhã. Então, o que eu fiz? Peguei desses
desse tempo, né? Peguei 20 minutos na manhã. Eu acordava às 4h30, agora eu comecei a acordar às 4h20 da manhã, somente para fazer o meu devocional. Ainda é pouco, pro tanto que Deus faz na nossa vida, ainda é pouco. Mas o que eu fiz? Eu comecei a acordar mais cedo para priorizar isso que é muito importante na minha vida, que é fazer o meu devocional. Eu estava deixando de lado algo que é muito importante. Então isso muda, equilibra a vida da gente. Para mim, no meu caso, como evangélica, eu acredito que vocês também, de tudo que você gerencia no seu tempo, você priorizar o seu tempo com Deus, pelo menos 20 minutos pela manhã, isso muda a vida da gente. Isso para mim mudou muito, porque só de você estar ali conversando com Deus, pedindo para Deus direcionar você no seu dia, tudo já começa a mudar. Tudo já começa a ficar diferente. Então, prioridades são coisas que são importantes e urgentes. Para mim, estava sendo urgente, porque eu estava deixando de lado algo que eu gostava muito de fazer, que é devocional. Eu estava deixando de lado. Isso mudou a minha vida quando eu comecei a gerenciar o meu tempo. 20 minutos do meu dia mudou toda a minha rotina. Ah, mas você está perdendo de dormir 20 minutos. Não, gente, meu tempo com Deus, não abro mão, ler a minha Bíblia, fazer o que eu tenho que fazer de manhã para começar um dia saudável, para começar um dia incrível. É isso que eu faço. Então, para vocês começarem a gerenciar suas prioridades, o que vocês têm que fazer? Colocar o que é importante em primeiro lugar. No meu caso foi isso. Então eu, no caso, perdi 20 minutos dormindo para que eu acordasse 4h20. Eu acordo 4h10 e tenho 20 minutos de devocional para isso melhorar a minha vida, melhorar a minha autoestima, melhorar a minha semana. Então eu fiz isso e mudou a minha vida. Isso já faz um mês, porque eu sempre só chegava do trabalho e fazia a minha oração ali, e agora não. Agora eu tenho esse tempo, eu acordo e tenho esse tempo com Deus. E para mim é muito importante, está sendo muito importante para a minha vida pessoal. Vocês estão me escutando, gente? Alguém fala aí comigo, só para eu saber se vocês estão me ouvindo. Então é isso que eu estou fazendo agora, né? E nessa lista, né, vocês têm que definir prazos. Gente, prazos, para a gente definir prazos, tem que ser prazos realistas, tá? Quando a gente fala em prazos para coisa importante, você tem que falar, não, eu consigo executar em uma semana, então beleza, então vamos executar em uma semana. Se você acha que não dá, não coloque isso na sua lista como uma semana, porque você vai se atrapalhar e vai atrapalhar toda a sua semana. Eu falo isso por causa desses vídeos aqui. Eu posto vídeos lá no meu canal, no Trips for Two, e eu preciso editar. Então eu só tenho 3 dias para mim editar e só a parte da tarde. Então, quando chega a tarde, eu priorizo, em vez de eu fazer academia, né, que é o meu tempo que eu tenho também, eu pego esses tempos da academia, divido que eu faria academia, eu faço meus exercícios em casa, pego dessa 1 hora, eu pego meia para fazer exercício físico e meia hora para eu poder editar os meus vídeos no YouTube. Então é isso que me ajuda a gerenciar o meu tempo. Então a gente precisa, pra gente priorizar, prioridades são coisas que a gente coloca como importante e a gente prioriza esse tempo que a gente tem para fazer as nossas coisas. De tantas as coisas que a gente tem para fazer, a gente tem que priorizar as coisas que são importantes pra gente, principalmente família, saúde, um tempo com Deus, né? Igual eu tô falando para vocês que eu não tô vendo ninguém falando ainda. Então, trabalho, estudo, relacionamento, lazer, essas coisas são coisas que têm que ser prioridades na nossa vida. O trabalho, sim, mas o trabalho, você vai no seu trabalho, faz o que você tem que fazer, chegou em casa, é o seu momento. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, assim, prioridades nos ensina, né, a gerenciar o nosso tempo, né, de maneira eficaz. Então, é isso que a gente tem que fazer, priorizar coisas que são importantes, como família, saúde, trabalho. Trabalho é importante, mas a vida, relacionamento, lazer e família são muito mais. Então, o que eu vim falar para vocês aqui é que
porque vocês precisam ter prioridades, colocar coisas como prioridades, para que a sua vida seja mais eficaz, para que o andamento da sua rotina seja melhor. Eu consegui fazer isso na minha rotina, toda semana. Como eu faço a minha rotina por semana, o que eu faço? Eu sento no domingo à noite e faço uma lista, listo tudo que eu tenho que fazer naquela semana, coloco o que é prioridade, eu gerencio o tempo, né, de maneira eficaz, um tempo, uma coisa que seja que eu consiga fazer, né, uma lista, né, que seja real, né, que a gente consiga fazer uma coisa que a gente consiga fazer com aquela realidade da semana que você tem, e é isso que eu vou fazendo. E o que eu vim falar para vocês é isso, mas é isso, né? Para vocês priorizar as tarefas de vocês, fazer uma lista bem legal, bem necessária. É necessário você fazer, né? Uma lista, né? Ajustar as suas prioridades, né? De maneira eficaz, que não atrapalhe sua vida, sua família, né? O seu momento com a sua família. E é isso, pessoal. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, já se inscreve aqui no meu canal, deixa um likeinho aí maroto para nos ajudar. Eu falei um pouquinho a mais do que eu deveria, mas o projeto é 10 minutos, a gente vem, fala o que a gente tem vontade, que a gente precisa falar, e é isso. Então é isso, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Então, aceite as prioridades da sua vida e faça o que tem que ser feito. Tchau!